O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar um momento? Vamos compreender um pouco da dinâmica que as leituras dessa semana estão nos conduzindo, desde o domingo que nós celebramos no final de semana. Domingo nós vimos que o Senhor, Ele é aquele que lança a sua semente, lança a sua palavra, e nós é que preparamos de fato a terra para que essa palavra possa render frutos e que de fato ela possa transformar a nossa vida. E Deus, Ele nunca faz a sua palavra retornar a Ele sem antes então se manifestar a todas as pessoas. Se Deus, Ele é aquele que de fato nos convida a ter esta vida com Ele, então de fato nós também vivemos e presenciamos no nosso caminho muitas manifestações de Deus na nossa vida. Sendo que, se eu fui aquele que presenciei, por menor que seja, uma manifestação de Deus na minha vida, então, de fato, o meu caminho com o Senhor, a minha vida com Ele, não pode ser a mesma do que era antes de Deus se manifestar em minha vida. Por isso que hoje, no Evangelho, Jesus ele fala sobre estas cidades aonde ele foi realizar os milagres, aonde ele foi anunciar a boa nova, e tantos sinais que aconteceram na vida desse povo, que ele mesmo realizava por meio de Deus, e não tinha conversão. Não tinha mudança de vida, ainda continuavam vazios, ainda duvidavam, queriam mais e mais sinais à medida que Jesus então os realizava. Só que a questão é que, para nós, e também para o povo de Israel na época, quem de fato tem Deus que se manifesta na sua vida, de fato, o caminho vai ser diferente. E Deus nos convida realmente a fazer esse caminho diferente de vida. Nós, qualquer um de nós aqui, eu e você, em algum momento da vida nós vimos, presenciamos e sentimos de fato a manifestação de Deus na nossa vida. Numa pequena graça, num pequeno milagre, num livramento, em qualquer coisa que sucedeu no nosso caminho. E aí, como foi a nossa vida depois disso? De fato, eu continuei da mesma forma? Ou então, depois de Deus se manifestar em minha vida, será que eu procurei a cada dia dar um passo a mais?
melhorar a cada momento a minha intimidade com Ele, a minha relação com Ele, a minha oração para com Ele? Ou continuei então sendo um cristão que de fato só recorre a Deus quando as coisas estão apertadas na minha vida? Será que realmente eu só sou um cristão vazio, que quando o sapato aperta eu venho até Deus e recorro ao seu auxílio, e depois quando ele me atende eu deixo ele de lado novamente? Ou de fato eu sou um cristão que, ao sentir e ver a manifestação de Deus na minha vida, o pequeno milagre que ele faz no meu viver, será que eu não me esforço então a cada dia para ser melhor? Para me santificar cada vez mais, para que eu possa estar cada vez mais nessa intimidade com Ele? Qual é o cristão que sou? Hoje é isso que a liturgia vem nos questionar. É isso que a liturgia vem então nos colocar em questionamento. Qual é o cristão que eu estou sendo? Como eu estou agindo na minha vida cristã? De fato, como eu estou buscando esta caminhada com o Senhor? De fato, estou procurando a cada dia transformar tudo aquilo que Deus manifesta na minha vida num caminho de conversão, num caminho de testemunho, procurando fazer o bem a meu irmão e a minha irmã, e confiando plenamente que Deus nunca me abandona, mas sempre caminha comigo? Ou continuo sempre nesse ponto de ir ao encontro de Deus somente quando preciso, ou somente quando me convém? Somente quando então eu necessito, porque quando não necessito, não o busco. Quando não necessito, não, então o coloco à frente de tudo. Se eu de fato sou aquele que coloca Deus como o centro da minha vida, tenho a mesma atitude que vemos na primeira leitura da profecia de Isaías, que diante de qualquer problema, diante de qualquer ameaça, diante de qualquer situação difícil, o Senhor vem ao meu encontro e me diz: não se amedronte, não tenha medo, porque estou contigo. Estas coisas que dizem que vão acontecer vão fracassar, vão cair, vão falhar. E quanto eu coloco de fé nessa palavra de Deus? Como diz o final da primeira leitura: se eu não confio, não posso me manter firme. Se eu de fato não confiar com toda a minha vida, com todo o meu coração, com toda a minha alma, que Deus está no controle de tudo, de fato não consigo me manter firme nem mesmo na coisa mais pequena que considero difícil na minha vida. Aonde está então a minha confiança no Senhor? Onde de fato estou colocando a minha vida? Em quem confio? Em quem de fato coloquei a minha esperança? E é isso que nós então somos chamados a questionar. Porque e temos muitos exemplos disso, que quando Deus se manifesta a alguém, há muitas pessoas que têm uma mudança radical na maneira de viver, na maneira de agir, na maneira de tratar os irmãos, na maneira então de dar testemunho. Assim como tem muitos também que muitas vezes Deus continua se manifestando e Ele não vai parar de se manifestar por causa disso, mas continua sendo teimoso diante de Deus. Continua sendo cabeça dura diante do Senhor. Deus realiza as coisas e fala: mas será que realmente esse sinal foi para mim?
Meu Deus, me manda outro sinal, então, que aí eu vou crer. E Deus continua mandando e você continua pedindo mais e mais sinais. Aonde está a nossa fé? Onde de fato está a nossa caminhada de fé? Em que passo firme eu estou dando ou em que passo vacilante eu estou dando na minha vida diante de Deus? Nós precisamos a cada momento justamente revisar isso. Sempre é tempo de voltar ao Senhor. Sempre é tempo de retornar à vida com Ele. Só que no momento que eu me decido voltar, então, de fato, a minha vida precisa, a cada momento, a cada instante, caminhar com Ele. Precisa, de fato, estar junto dEle, confiando que Ele está à frente e também tendo confiança que coloquei todos os meus projetos e todas as minhas coisas na presença dEle e Ele conduzirá da melhor forma possível. Ele fará as coisas acontecer da maneira como Ele acha melhor, porque Ele sabe de fato o que é melhor para a nossa vida, o que é melhor para o nosso caminho no exato momento. E não é aquilo que achamos, que nós achamos que é bom. Deus, Ele sabe muito mais e olha muito além do que nós estamos enxergando. Só que eu preciso, então, praticar este exercício de fé. Praticar a minha confiança no Senhor. Da mesma forma, quando nós, então, buscamos e vamos ao cerco de Jericó, que pode acontecer em qualquer lugar. A gente tem uma intenção especial, a gente tem uma proposta especial para seguirmos os 7 dias do cerco. E Jesus se manifesta com a sua presença na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, e nós continuamos pedindo, nós continuamos então pedindo esse milagre a Ele. E pode ser que durante esse tempo o milagre aconteça, pode ser ainda que não seja o tempo desse milagre acontecer. Só que, a partir do momento que acontecer ou não, como eu vou então me manter com o Senhor? Como então eu vou me manter firme com Ele? Vou continuar confiando mesmo sabendo que ainda não aconteceu, porque não é o tempo? Ou vou abandonar isso no meio do caminho porque Ele não me atendeu na hora que eu quis? Porque Ele não me ouviu na hora que eu pedi, no exato momento, na exata hora, no exato dia? Qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser então o meu comportamento com Deus? Porque às vezes a gente acha que só por causa de participar do cerco de Jericó, é aqui nesses 7 dias que os milagres vão acontecer. Só que a gente não percebe a hipocrisia que nós temos, porque todo santo dia que eu participo de uma missa, eu presencio o maior milagre na minha vida e eu não dou a mínima atenção. Eu venho, comungo e saio por essa porta como se estivesse entrado do mesmo jeito, porque eu só cumpri um preceito, porque eu só cumpri uma obrigação. Não, ali Deus não realizou milagre nenhum, não. A Eucaristia que eu comungo não é um milagre por acaso. A Eucaristia que vemos consagrar diante do altar não é o maior milagre que está diante dos nossos olhos. Ele está se manifestando a você presencialmente. E ainda nós duvidamos da sua força, do seu amor e da sua misericórdia.
Só que aí, quando temos um evento especial na igreja, de um cerco, de um grupo de oração, de qualquer outra coisa que seja, não, ali sim, ali Deus se manifesta. Deus se manifesta em todos aqueles que sim, têm uma fé que acredita, que de fato crê, que de fato confia na sua manifestação. Não é num evento específico ou outro. É todo o dia da minha vida em que eu coloco de fato a esperança e confiança em quem de fato me salva, em quem de fato me ama. Nós então precisamos a cada dia voltar o nosso coração ao Senhor. Nós não podemos ser, como dizia a parábola do semeador, nós não podemos ser uma terra, uma semente de momento, que só nesse momento eu busco e depois não busco mais. Não, a minha busca tem que ser constante. O meu caminho com o Senhor tem que ser consistente, perseverante, dia a dia, momento a momento. Assim o milagre de Deus vai acontecendo nas pequenas coisas da minha vida. Que a nossa fé, de fato, não precise ser uma fé de crer somente em milagres, mas ser uma fé, de fato, que tudo o que confio e entrego ao Senhor, eu sei que Ele, no momento certo, irá se manifestar. Essa é a fé que crê no milagre e crê de fato que Deus nunca nos deixa e nunca nos abandona. Que nós possamos de fato caminhar na nossa vida, nesse processo, nesse caminho de confiança, de fé, para que assim nós sempre estejamos íntimos, próximos e capazes de anunciar o Senhor e a sua misericórdia na vida dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seja louvado.